Pessoal, ao analisar essa figura, essa imagem, o que vocês percebem? Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui eu tenho uma sequência. Na aula de hoje, nós vamos introduzir o conteúdo de sequência. A sequência, pessoal, ela está bem presente no nosso dia a dia. Ela está quando nós referimos a segmento, a continuação, e tudo que tem ordem há uma sequência. Por exemplo, a gente tem os dias de um mês, que é uma sequência, os dias de um ano também é uma sequência, a numeração das casas, a numeração dos lugares nos transportes públicos e no cinema. Então, esses são alguns exemplos de onde a gente tem sequência. Então, a sequência, elas nos remete a uma continuação, a uma ordem. Então, vamos lá. É isso que a gente vai trabalhar no módulo sequência. Aquilo que tem uma ordem, uma sequência a ser obtido. Por exemplo, a gente tem os meses, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso é uma sequência. Então, podemos observar o exemplo aqui, ó. Se vocês observar nessa imagem aqui, eu tenho uma sequência. São os carros que estão sendo contados numa estrada. Ou seja, aqui eu tenho uma sequência. E essa sequência, ela tá indo de 1 em 1. Ou seja, eu pego 1, somo mais 1, eu vou ter 2. Então, ou seja, aqui é uma sequência que eu conto o primeiro mais 1, que eu vou obter o segundo. Então, aqui eu tenho uma sequência que está bem presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, quando eu vou e conto os carros que está passando na estrada, eu estou obedecendo o quê? Uma sequência. Se vocês analisarem o próximo exemplo, essas casas elas estão numerando 2, 4, 6, 8 e assim infinitamente. Ou seja, se vocês perceberem, aqui eu tenho uma sequência de números pares, ou seja, a minha sequência ela está indo de 2 em 2, porque 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10, ou seja, eu tenho uma sequência que está sendo, a partir do primeiro, eu somo com 2 unidades que eu obtenho o segundo termo. Então, aqui eu tenho uma sequência de números pares. Afinal, pessoal, o que é uma sequência de números? Então, ou seja, a sequência de números ela é um conjunto de números ordenados em determinada forma. Ou seja, quando eu tenho um conjunto de números ordenados em uma determinada forma, eu tenho o quê? Uma sequência de números. E essa sequência de números, eu tenho os termos da sequência, ou seja, são os números que formam a sequência, ou seja, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o quarto termo, o quinto termo, o sexto termo. Então, ou seja, os termos dependem de quem? Depende da minha sequência. E a sequência de números tem termos da sequência e depois eu tenho a ordem, que é a posição que o termo
ocupa. Se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, se é quarto. A ordem que o termo ocupa na minha sequência. Quando eu falo 1, 2, 3, eu tenho uma sequência onde eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o quarto termo, o quinto termo, ou seja, eu tenho uma sequência a obedecer. Então, ou seja, a minha sequência de números, ela pode ter termos da sequência, que são os números que formam a sequência, e a ordem que esses números ocupam na minha sequência. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu tenho o primeiro termo. Aqui eu tenho o segundo termo. Aqui eu tenho o terceiro termo. Aqui eu tenho o quarto termo. E aqui eu tenho o quinto termo. Ou eu tenho o termo de ordem 1, termo de ordem 2, termo de ordem 3, termo de ordem 4, termo de ordem 5. Então, ou seja, aqui eu tenho uma sequência. E essa sequência, pessoal, é uma sequência de números pares. Ou seja, a minha sequência está sendo 2 somado com 2 unidades para mim obter a próxima sequência. Vamos analisar mais um exemplo. Aqui eu tenho uma sequência. Essa sequência é 3, 6, 9, 12, 15. E aqui significa que ela é infinita. Ou seja, se eu observar a minha sequência, eu tenho uma sequência dos múltiplos de 3. Ou seja, a minha sequência está indo de 3 em 3. Ou seja, aqui, pessoal, eu tenho o primeiro termo. Então, o primeiro termo é 3. Aqui eu tenho o segundo termo. Então, o segundo termo é 6. Aqui eu tenho o terceiro termo, que é o 9. Aqui eu tenho o quarto termo, que é o 12. Aqui eu tenho o quinto termo, que é o 15. E aqui também eu tenho o N termos, que é o quê? Aqui eu tenho a minha lei de formação, que é 3 vezes a quantidade de termos que vai ter a minha sequência. Lembrando que essa aqui é uma sequência infinita. Então, eu tenho uma sequência dos múltiplos de 3, onde eu tenho o primeiro termo, que é 3, o segundo termo, 6, o terceiro, 9, o quarto termo, 12, o quinto termo, 15, o próximo termo vai ser o sexto termo, 18, e assim sucessivamente. Se vocês observar, aqui eu tenho 3n, ou seja, o 3n, ele é o termo geral da sequência. Com ele, eu consigo determinar qualquer termo da minha sequência. Olha só, nós aqui descubro os termos que faltam. Então, aqui eu tenho uma sequência onde eu tenho o primeiro termo é 8, o segundo termo é 16, o terceiro termo eu não conheço, o quarto termo eu não conheço, o quinto termo é 40 e o sexto termo é 48. E eu quero descobrir o terceiro e o quarto termo. Então, olha só. Eu sei que o segundo termo é 16 e o primeiro é 8. Ou seja, a minha sequência, eu vou pegar o primeiro termo e somar com 8 para obter a segunda. 8 mais 8, 16. 16 mais 8
dá 24. Então, o terceiro termo é 24. 24 mais 8 dá 32. Então, o quarto termo é 32. 32 mais 8 dá 40. Então, ou seja, os termos que faltam na minha sequência é 24 e 32. A minha sequência, ela pode ser sequência finita ou sequência infinita. A sequência finita é que ela tem um começo e tem um fim. Se a gente analisar, aqui eu tenho uma sequência 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, ela tem um começo e ela tem um fim. Se ela tem um começo e tem um fim, eu tenho uma sequência finita. Ou seja, essa sequência aqui, ela tem um começo e tem um fim. Onde o meu A1, o meu primeiro termo é 2, o segundo é 4, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 8 e o quinto termo é 10. E aqui, pessoal, eu tenho uma representação de uma sequência geral. Vocês podem perceber que a sequência finita, ela tem um começo e tem um fim. Agora, já as sequências infinitas, ela tem um começo, eu tenho o A1, o A2, o A3, o AN, só porque ela é uma sequência que eu não consigo determinar todos os elementos. Então, ou seja, essa sequência, por ter essa reticência, ela quer dizer que ela é infinita, que ela tem um começo, mas ela não tem um fim. E para determinar uma sequência numérica, nós precisamos de uma lei de formação. Ou seja, aqui eu tenho uma lei de formação AN, que é igual a 2 vezes n ao quadrado menos 1. Ou seja, aqui, pessoal, eu tenho uma lei de formação. Com essa lei de formação, eu consigo determinar a minha sequência. E, ou seja, essa sequência, eu posso dizer que vou ter um n pertencente aos naturais, tirando o zero. Então, aqui eu tenho a minha lei de formação. Então, vamos determinar a minha sequência usando essa lei de formação. Então, olha só. Primeiro, eu tenho o n igual a 1. Então, como n é igual a 1, onde tiver n, eu vou substituir. Então, vai ficar A1, que é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, ou seja, primeira potência, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 1 é 1. Então, ou seja, o A1 é 1. E assim, para mim determinar qualquer valor, só basta eu pegar o valor de n, substituir na minha lei de formação, que aí eu obtenho a minha sequência. Então, aqui eu tenho na minha sequência o 7, o 17, o 31 e assim sucessivamente. Ou seja, basta eu pegar o valor do meu n, substituir na minha lei de formação que eu consigo encontrar a minha sequência. Ou seja, com a lei de formação, eu consigo determinar a sequência. Vamos analisar o exemplo. No exemplo, aqui eu tenho a minha lei de formação. E eu quero determinar os 3 primeiros termos. Então, eu quero determinar o n igual a 1, o n igual a 2 e o n igual a 3. Então, o que eu faço? Eu pego aqui, no lugar do n, eu coloco 1. Então, A1, que é igual a 4. No lugar do n, eu substituo pelo valor. Então, n vale 1. Então, aqui vai ficar 1. 4 vezes 1, que é 4 somado com 1. Então, 4 mais 1, 5. Então, o A1, o primeiro termo, é 5.
O A2 é a mesma coisa. No lugar do N, eu substituo. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, o A2 vale 9. Eu quero determinar os 3 primeiros, então agora eu vou determinar o N igual a 3. Então, no lugar do N, eu coloco 3. Então, vai ficar 4. No lugar do N, eu substituo por 3. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Então, aqui eu tenho a minha sequência. 5, 9, 13. Determinado pela minha lei de formação. Vamos analisar esse exemplo. Aqui eu tenho uma sequência 2, 4, 6, 8, 10. Podemos perceber que essa sequência é finita, porque ela tem um começo e tem um fim. E aí eu quero determinar o A3. Então, o A3 é o terceiro termo. Então, o terceiro termo aqui, o A3 é igual a 6. O B, eu vou pegar o A2 mais 3 vezes o A1. Então, o A2 é 4 mais 3 vezes o A1. A1 é 2. Então, vai ficar o seguinte. Primeira multiplicação, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Então, ou seja, A2 mais 3 vezes o A1 é 10.